Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todos os seus respectivos familiares. Não passe esse vídeo não. Ouça o que Deus tem para o seu coração através desta reflexão que eu quero levar até o seu coração. Minha Bíblia já está aqui preparada e no capítulo 6 do livro de Josué, versículo 26, está escrito assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do seu mais novo, as portas. Josué foi o substituto de Moisés, e Deus deu uma incumbência a Josué. Assim como Deus te dá incumbências, assim como Deus designa alguma coisa para você executar. Então Josué recebeu essa missão de levar o povo hebreu, judeu, israelita, como você preferir chamar, até a terra de Canaã, que é a atual Israel hoje, não é? Deus prometeu lá atrás a Abraão, 400 anos antes da lei de Moisés ser promulgada, antes de Deus revelar a Moisés a lei, não é? Lá no Monte Sinai, Deus já havia prometido a Abraão que daria em possessão aquela terra que Abraão peregrinou 400 anos antes da lei ser oficializada. E esta cidade de Jericó foi a primeira cidade que Josué ele conquistou. Era uma cidade que estava rigidamente cercada. Ninguém entrava, ninguém saía. As muralhas de Jericó, acreditam-se que eram de 9 metros somente de largura. Era a fortaleza da cidade daquela época. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Josué conquistou. Os muros não caíram de Jericó nem para a direita nem para a esquerda. Os muros se fenderam de alto a baixo. Aquilo que era um obstáculo para o povo adentrar a cidade de Jericó se tornou num pódio para que eles pudessem subir. Eles subiram em cima daquela muralha que se fendeu de alto a baixo. A terra se abriu e a muralha desceu para que o povo adentrasse e tomasse posse daquela herança que o Senhor havia prometido. Só que Josué, após repartir os despojos, após conquistar aquela cidade, após ele ter tido ali, juntamente com os hebreus, com os soldados, uma batalha renhida, após eles terem ali guerreado, e foi uma guerra acirrada para que eles pudessem tomar Jericó, Josué fez o povo jurar diante do Senhor, diante das pessoas ali presentes, de que quem reedificasse Jericó seria amaldiçoado com a perda do seu primeiro filho e do último filho, seu filho caçula. E a Bíblia diz aqui em 2 Reis, eu quero que você, 1 Reis, 16, 1 Reis 16, o versículo de número 34, a Bíblia diz que Iuel, ele reedificou Jericó, 16:34, e em seus dias, Iuel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. O que Josué disse lá atrás? Ele jurou, ele lançou uma maldição, que ao pôr os fundamentos, quem fosse reedificar a cidade de Jericó, o seu primeiro filho iria morrer. E quando eles já estivessem colocando as portas, o último filho do reedificador de Jericó padeceria com a morte, viria a óbito. E aconteceu. Nós temos aqui 1 Reis 16:34, ou seja, Jericó vivia sobre essa maldição.
Tanto é que em Jericó havia muitos cegos, havia muitos mendigos, havia muita praga, havia muita prostituição. Jericó era considerado uma cidade maldita, né? Uma cidade maldita. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos precaver, nós temos que vigiar para não descermos a Jericó. Mas como assim descer a Jericó, pastor? Me explique direito. Descer a Jericó significa você titubear com seus pensamentos, com seus propósitos relacionados a Deus, e hora ou outra você desfocaliza, desvirtualiza o seu pensamento, as suas intenções do seu coração. Então você precisa tomar cuidado. A Bíblia conta uma história, e eu gostaria aqui de abrir junto com você, se você puder me acompanhar aí, né, em Lucas, no capítulo, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, o versículo de número 30. Lucas 10, versículo de número 30, diz assim, ó: Jesus prosseguiu dizendo, preste atenção: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Havia esse homem, ele estava no lugar certo. Que lugar certo? Jerusalém. E o que representa Jerusalém? Representa a nossa comunhão com Deus, representa o lugar que Deus escolhera para adoração, para o lugar do sacrifício, de manifestar a fé. Jerusalém representa a morada de Deus, terra escolhida, não é verdade? Então esse homem saiu de Jerusalém e foi para onde? Desceu para Jericó. Deus quer que você suba, que você cresça, que você evolua em todos os aspectos da sua vida. Deus quer que você tenha uma desenvoltura na vida espiritual, na sua adoração, na sua busca, na sua comunhão com Deus. Ele quer se revelar a você gradativamente. Ele quer mudar a tua vida paulatinamente. Ele quer se manifestar a você para que você tenha um conhecimento profundo com Deus. E aonde você deve estar? No altar de Deus, na presença de Deus, que representa, tipifica Jerusalém. Agora esse homem, ele desceu de Jerusalém para Jericó. E o que aconteceu lá em Jericó? Na sua descida a Jericó, havia ali salteadores, e aqueles homens o pegaram, despiram ele, bateram, surraram ele, humilharam aquele homem, porque ele saiu de Jerusalém. Ei, entenda, não saia da presença de Deus, não desça de Jerusalém, não intencione ir a Jericó. Jericó, ele tipifica o mundo. Jericó tipifica lugar de maldição. Jericó representa lugar de problemas insolúveis, de situações difíceis, constrangedoras, que nos oprimem. Então Deus quer que você permaneça firme. Esse homem, quando ele desceu a Jericó, ele foi surpreendido por salteadores. Jesus disse em João 10:10 que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Quando a gente intenciona e às vezes até tomamos uma atitude em descer a Jericó, o que nos aguarda em Jericó? O que nos aguarda em Jericó? Salteadores, ladrões. E quem são esses salteadores, esses ladrões? Representam hoje o diabo. Ele nos espreita dioturnamente. Em 1 Pedro 5, versículo 8, Pedro disse na sua carta, na sua epístola, através de Silvano, que escreveu para Pedro essa carta, ele diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, não é? O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Quando você está em Jerusalém, você está blindado. Quando você está em Jerusalém, você está protegido por Deus. Você está protegido por Deus, de acordo com
os Salmos, né? O salmista diz que o anjo, capítulo 34, versículo 7, se não me falha a memória, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então não desça a Jericó, não desça a Jericó, não presuma no seu coração em sair da presença de Deus, não intencione sair da presença de Deus, permaneça em Jerusalém. Às vezes está difícil estar em Jerusalém, você está sendo perseguida em Jerusalém, você está passando por lutas em Jerusalém, mas é lá que Deus vai te dar vitória. Havia um casal cujo nome era Noemi e Elimeleque. Eles moravam em Belém, quer dizer, terra do pão, e Belém veio sofrer uma fome. Belém passou por uma crise econômica muito grande, e eles descobriram que lá em Moabe, uma terra dos moabitas, havia abundância de pão. Eles, sem orar, sem buscar a Deus, sem buscar uma direção, se realmente Deus queria que eles tomassem aquela atitude ou não, eles foram embora, juntamente com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, né? Desceram lá Elimeleque e Noemi, e eles foram à terra de Moabe, permaneceram lá por 10 anos, e a Bíblia diz que o filho morreu, Malom, Quilion morreu, e também Elimeleque, ficando Noemi desamparada, viúva, desamparada dos seus filhos, inconsolada, ficou Noemi. E ela voltou a Belém, depois que ela ouviu dizer que Deus tinha abençoado a terra de Belém. Quer dizer, por ela ter tomado uma atitude impensada, precipitada, ela acabou tendo danos ali, perdas irreparáveis. Foi a perda dos seus 2 filhos e a perda também do seu marido. Então, não saia da presença de Deus, não saia da onde Deus te colocou. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem uma bênção para lhe entregar. Fique firme nesse projeto, não desça a Jericó. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial.